Olá, nono ano, tudo bem? E aí, beleza? Espero que tudo esteja bem. Daqui eu mando minhas forças positivas, meu pensamento positivo, desejando que tudo esteja bem com a sua família, com você, dizendo nós vamos superar tudo isso, tá bom? Então, vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai estar junto em sala e a vida vai seguir, tá bom? Que possamos aí ter muita força nesse momento. Ó, um beijo, saudade de todos, tá? Encontre comigo lá nas lives. Vamos lá, vamos continuar. A vida continua. Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à crise de 29, né? Vimos no nosso encontro passado que a economia existe uma sequência lógica. Existe o consumo gera produção, a empresa que vende o seu produto paga as suas obrigações, paga o salário, o trabalhador com o salário ele consome e nós vimos que a roda ela gira. Por exemplo, o comércio, que aguarda ansiosamente a decisão do governador para volta ao consumo, né, a partir dessa semana agora. A grande preocupação é o feriado do Dia das Mães, que é uma data muito comprada, né? Ou seja, uma compra muito alta. O comércio ele acelera nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, por mais que nós tenhamos uma necessidade e uma vontade na perspectiva econômica, existe também as diretrizes sanitárias e médicas. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio nesse meio termo. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Bem, e o que acontece? Nós vimos que nessa linha de produção, nos Estados Unidos, houve um problema de superprodução. Lembra que nós explicamos no último vídeo? As empresas norte-americanas, os empresários norte-americanos investiram tudo na produção e gerou uma grande quantidade de produtos e o mercado externo não consumiu. Lembra? Os países europeus se reconstruíram, não consumiu e o mercado interno norte-americano também não consumia. É interessante falar, Marcelo, nessa época, todos os norte-americanos são ricos. Não, muitos norte-americanos compram com o dinheiro emprestado. Entende? Só que o que acontece? Quando esse produto vai para o mercado interno, que já vai sofrer consequências desse processo, não vai consumir. E aí, então, nós temos a quebra, né? Por que nós temos a quebra da Bolsa de Nova York? Porque essas empresas que investiram o capital no seu produto têm os seus papéis na Bolsa. Então, de uma hora para outra, o papel que vale um valor significativo não vale mais nada. Tá? Então isso vai gerar a crise da Bolsa de Nova York. Tudo bem? Bom, explode essa capa da Veja, né? O desespero acontece. Só para você ter uma ideia, empresários que eram milionários num dia, no outro não tinham nada. Muitos subiram no prédio da Bolsa de Valores de Nova York e pularam lá de cima e cometeram suicídio. Tá? Bem, aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, eu fiz um ciclo da crise econômica, né? Ou seja, com a superprodução, nós temos uma quebra no preço, uma quebra no lucro, as ações quebram, os bancos falam. Por que os bancos estão falindo? Deixa eu falar para vocês. Marcelo, eu estou bem feliz porque eu tenho guardado X valor na poupança do banco. Então, o banco não pega o seu dinheiro e coloca debaixo do colchão. Ele pega seu dinheiro, que vai te devolver lá, sei lá, vamos colocar a taxa de 0,3 de lucro, mas empresta a 1%. Ele ganha 1%, paga o seu 0,3% e fica com 0,7%. Então, o dinheiro seu que está lá no banco está circulando. Então, o banco precisa pegar esse dinheiro que ele emprestou para te pagar. E se de repente ninguém paga o banco quebra. E o seu dinheiro que estava lá foi embora. Tá? Se você quiser ler um pouquinho mais, leia um livro chamado Homem Sem Grana. É uma literatura muito legal. Homem Sem Grana. Procura, vale a pena. Bem, consequentemente, o banco falindo, não tem crédito, as empresas vão falir, o desemprego, e é um ciclo. É como se a roda ela tivesse parado, né, e começasse a andar para trás. Essa roda aqui, no caso da crise, é um rodar para trás. Bom, existem algumas imagens que são símbolo da crise de 29. Essa é Florence. Florence, ela tem 5 filhos, aqui tem 3, ó, 1, 2 e uma criancinha aqui. Florence, esse olhar de Florence, lembra que eu trabalho muito com vocês o olhar, né? É um olhar, não é um olhar de exaltação, nem um olhar de decadência total. É um olhar que olha reto assim, ó. Sabe? É um olhar perdido. Florence não sabe o que vai fazer. Porque ela tem 5 filhos, o marido está desempregado, como é que ela vai sustentar seus filhos? Então, a imagem de Florence é a imagem também da crise, tá? Essa imagem também é muito utilizada em prova, dentro do meu inglês perfeito. Ele está vendendo o carro porque ele perdeu seu dinheiro nas ações e está vendendo por $100. Eu queria que você prestasse atenção nessa imagem.
Bom, a crise de 29 não afeta só os Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi a bomba. Bum! Eu quero usar essa analogia aqui, né, do efeito dominó, desse efeito onda, né? Você pega uma pedra, joga num lago que está parado e cabum, vem naturalmente o efeito onda. Essas ondas vão atingir outras áreas. O boom, a pedra caindo, é os Estados Unidos. Só que essas ondas vão chegar em países latino-americanos, vão chegar na Europa. Por quê? Muitos países europeus estão se recuperando com o dinheiro emprestado norte-americano. Então, quando ele tem essa crise, esses credores batem a porta dos europeus e dizem, me paga. Me paga, não posso mais prestar dinheiro. Então a crise também vai bater a Europa. Por exemplo, os alemães estavam numa república chamada República de Weimar, começavam a melhorar alguma coisa, mas com a crise de 29, a situação da Alemanha piora mais ainda. Quando eu falar de nazismo daqui a pouquinho para vocês vão perceber que a crise de 29 contribui para a ascensão do nazismo. Aí você fala, é interessante, os países europeus vão sofrer com isso porque tinham dinheiro norte-americano emprestado, aplicado, né, e assim por diante. Mas o que afeta o Brasil? Para pensar. Nós já estudamos. O Brasil, nesse período, no século XX, é um exportador de café. Quem consome café? The United States of America. Estados Unidos. Com a crise, o que acontece com o consumo de café? Não se consome mais café. Os países exportadores de gênero de primários, né, exportadores para os norte-americanos, não vão exportar mais porque eles não vão comprar, porque estão em crise. Então o efeito onda atinge a Europa e atinge também países agroexportadores como o Brasil. Mas do Brasil a gente fala um pouco mais à frente. Bom, aqui são algumas imagens, tá? Essa é uma imagem muito lembrada em prova. Você vê a fila de desempregado, pessoas que não têm condições, estão em direção a uma instituição filantrópica que está dando comida, sopa, eles vão morrer de fome. Em contrapartida, você vê um cartaz atrás, todo mundo feliz, até o uau, escrito There is no way like the American way. Ou seja, não existe outro jeito do que o jeito americano de viver, né? E aqui você vê uma das filas chegando, né? Donuts, né? Sopa e rosquinhas, né? Para os desempregados. Ou seja, essas filantropias estavam tentando ajudar essas pessoas que não tinham como se alimentar. Ok? Bom, então, chegando no final da crise, a gente começa a pensar, mas peraí, a crise foi proporcionada por quem? Se você voltar no empresário norte-americano, ele investiu todo o seu dinheiro no seu produto, tentou se arriscar por culpa dele. Vamos imaginar que você é um empresário muito rico. Marcelo, eu sou muito rico, eu sou um investidor. Legal. Eu vou juntar todo o meu dinheiro para abrir uma empresa de surf em Belo Horizonte. Aí você pergunta, você pode fazer isso? Responde. Muito bem, você pode fazer isso. Agora, você deve investir todo o seu dinheiro numa empresa de surf em Belo Horizonte? Então, eu acho que não, porque, Belo Horizonte não tem praia. Eu acho que você vai perder seu dinheiro. Mas você é livre para fazer essa empresa lá. A opção é sua. Entende? Esses empresários norte-americanos, dentro do liberalismo econômico, enfiaram todo o seu dinheiro num projeto e se lascaram. E qual é a solução? A solução, então, vai ser uma intervenção do governo para justamente enfiar a mão nessa roda e voltar à velocidade normal. Deu para entender? Então a solução do liberalismo econômico é uma intervenção estatal. Coisa que o liberalismo econômico de Adam Smith criticava. Por quê, pessoal? Hoje nós vivemos o neoliberalismo econômico. Existe uma intervenção do governo quando necessário. Mas vamos conhecer aqui o que foi o governo norte-americano? O governo de Roosevelt vai criar o New Deal, que seria novo acordo. Uma série de ações para justamente reativar e promover a ascensão norte-americana. Bom, primeiro, rompe com o liberalismo econômico, até porque a intervenção do Estado é uma intervenção estatal, criando um novo liberalismo econômico. Outro ponto importante, vai justamente equilibrar as iniciativas privadas, ações públicas. Exemplo, tem lá um agricultor que está com um celeiro cheio de arroz, estou dando exemplo, tá? Tá cheio de arroz. Se o cara continuar produzindo arroz, vai estar enfiando arroz naquele celeiro. Então o que o governo faz? O governo vai, pega uma verba e fala assim, toma, o agricultor de arroz, por favor, não produza. Vai vendendo gradativamente o que você tem aqui, até chegar à normalidade. Então, uma das ações foi justamente emprestar esses fazendeiros para que eles possam pagar suas dívidas, e esse dinheiro vai circulando, e essa roda que estava até na contramão, para e começa a voltar gradativamente.
Outros pontos importantes. Vai tentar controlar a produção para equilibrar o mercado, vai controlar os preços, tá? Para segurar um pouco a inflação. E um dos pontos mais significativos são as obras públicas. É muito interessante. Eu estava ouvindo falar um político essa semana, e ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, olha, a salvação de uma economia é um Estado. Que ele vira e fala assim, o Estado vai fazer uma ferrovia, vai fazer uma estrada, vai fazer uma escola, gera desenvolvimento e gera emprego, que gera consumo. Isso aqui foi feito no New Deal. O governo norte-americano começou a desenvolver várias obras e dá emprego. E aí vamos lá, se tem emprego, tem salário, se tem salário, tem consumo. O que acontece com a roda? Volta a funcionar na sua velocidade. Claro que demora até voltar o que era até então. Bom, outro ponto importante é o assistencialismo norte-americano, tá? O governo cria uma série de assistencialismo, como seguro-desemprego, como previdência social, para que os indivíduos que, por alguma circunstância, se aposentando ou perdendo emprego, continuem consumindo. Por que, pessoal? Continuar consumindo é tão importante? Primeiro, que ele sobrevive. E segundo, que ele mantém essa roda rodando, né, girando dentro da sua normalidade. Então, cria-se uma política assistencialista para que os norte-americanos possam consumir. Diminui, né, controla a jornada de trabalho para que mais pessoas possam ser contratadas, promove um aumento salarial dos indivíduos para que justamente isso aconteça. Paramos aqui, crise de 29, o New Deal consegue reerguer a economia norte-americana num espaço curto de tempo. A tal ponto que nós estamos falando em 29, e quando eu falo de Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mais uma vez é uma grande potência. Ó, um beijo, próximo encontro, nazi-fascismo. Vamos falar de nazismo. Fui!